Aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, Padre Johnny, alegria imensa estar contigo, meu irmão. Agradeço imensamente
desta grande oportunidade e mais ainda, celebrar a festa desse padroeiro, São José Operário, homem de Deus e de profundo silêncio, patrono da igreja, seguidor do Evangelho, amante dos pobres. Não tem como a gente se emocionar, não há como celebrar a oitava da Páscoa. Oitava da Páscoa é a semana toda, onde vamos então concluir amanhã. A semana toda, porque um dia não suporta a alegria que é tamanha e que é tanta. Oitava da Páscoa. Irmãos, filhos queridos, hoje a palavra de João apresenta para nós não um relato, nem tampouco uma crônica, nem meramente uma poesia. É uma experiência. O ressuscitado. Lembro uma vez do Papa Bento XVI, quando diz que ressurreição é um passo a mais. Um passo a mais na radicalidade da nossa fé. Páscoa, ressurreição. É a experiência profunda, nem de um sentimentalismo meramente a partir de um sentimento afetivo emocional ou psíquico emocional, e nem tampouco um espiritualismo, às vezes um pouco, com todo respeito, às vezes exagerado, mas é uma experiência profunda de Deus. E hoje, o Evangelho do grande teólogo João é João. João é João. O Evangelho traz para nós forças simbólicas, tantas expressões marcadas por um simbolismo encarnado, um simbolismo que nos ajuda a nos convencer durante toda a nossa vida. Esta experiência profunda de vínculo, de intimidade, de radicalidade, de profundidade, de missão. E iniciamos. Jesus aparece de novo
aos discípulos à beira do mar. No mar, simplesmente no mar. Irmãos, o começo não da inteligência, somente e simplesmente, mas no mar. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. 7. Apenas 7. O caminho, o recomeço, o começar de novo. E daí? Começar de novo. E daí? A vida é assim. Começar de novo. Não importa. Começar de novo. Assim é a vida, meus irmãos. Assim é a missão. Assim somos nós. Recomeçar de novo. Mas recomeçar de novo a partir do mar. E vamos. E continuamos o caminho. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. É verdade. Vocês sabem que pescadores, a melhor pesca é à noite. E pescar bem, e pescar bons peixes, é sempre às noites. Quem é de beira do mar, quem é de região praiana, de beira de praia, sabe muito bem que os pescadores sempre vão à noite. Já tinham amanhecido, porque a noite já se foi. A noite já se foi. O sepulcro já foi. A pedra gelada já rolou, se foi. O túmulo desapareceu. Agora já tinha amanhecido. É um novo amanhecer. E Jesus estava de pé. De pé. Não mais deitado. De pé. Recomeço ao amanhecer e de pé. É o caminho, é a história, é a missão. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moço, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhe: lançai a rede à direita da barca e a achareis. Lançaram, pois, a rede
e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Começa, meus irmãos, vai se constituindo o caminho da igreja, a missão da igreja, aquilo que nós, a igreja que somos nós, esta igreja que amamos, tantos defeitos, tantos limites, tantas lutas, mas é esta a igreja, a nossa igreja. Irmãos, filhos amados, filhas queridas, aqui já começa a sinalizar o caminho desta missão. A igreja, nós que vamos constituindo, nós que compomos e fazemos parte desta igreja, a igreja de Francisco, a igreja de Pedro, a nossa igreja de tantos ministérios e de tantos carismas. Pedro, símbolo da lei, símbolo da Constituição, símbolo daquilo que nós somos, instituição. É assim, meus irmãos. Precisamos nos convencer que a igreja precisa ter a sua forma, ter a sua estrutura, ter o seu jeito, sua maneira, para servir e servir bem. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. E falar de qualquer forma, de qualquer instituição, hoje nós estamos vivendo numa crise profunda daquilo que é institucional. O que é institucional, parece que a gente tem um certo preconceito, uma certa dificuldade. É necessário, sim. É necessário regras. É necessário instituição para nos ajudar. Assim também é a sociedade. Mas parece que há um desleixo. Parece que a gente vamos levando assim. E quando se fala de lei e de instituição, parece que a gente tem uma certa revelia. A gente parece que não gosta. Não se pode, meus irmãos. Não é casar de qualquer jeito. Não é batizar de qualquer forma. Não é assim. Irmãos, filhos amados, hoje a palavra, o Evangelho de João, nos convida a trazer no coração esta igreja, a figura de Pedro. Pedro, aquele que constitui uma nova roupa, uma nova vestimenta. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu. Veste, constitui, corre,
às pressas. Pedro, aquele que corria em direção ao túmulo, ele e João. João que chega primeiro, mas não tem coragem. Pedro, aquele que vinha atrás, viu e entrou no sepulcro. Correu, porque amava mais. Correu, porque acreditava mais. Assim, é Pedro que atirou-se ao mar e vestiu-se de uma nova roupa, vestiu-se das graças, vestiu-se agora da missão, vestiu-se agora de todas as graças do seu grandioso eterno Deus. Irmãos, filhos amados, hoje a palavra do Senhor nos convida a nos lançar de novo na direção e nos colocar diante da lei. Mas agora falta mais outro elemento que constitui e completa esta nossa igreja. Não mais a lei, não mais a Constituição, mas o amor, o carisma, a Eucaristia. A nossa igreja é composta de lei, de Constituição, de instituição, mas agora carisma. Homens e mulheres carismáticos, de tantos ministérios que servem a esta igreja. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhe: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Estava lá cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atreviu a perguntar quem era ele, pois sabia que era agora o Senhor. O Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu. E fez a mesma coisa com os peixes. Instituição, carisma. Dois elementos que constituem necessariamente esta nossa igreja. Peçamos, meus irmãos, que durante este dia o Senhor nos ensine cada vez mais a amá-la, essa igreja. Peçamos ao grande Deus que ajude o nosso Papa Francisco, ajude nós, irmãos sacerdotes, ajude esses carismas, tantos carismas, sobretudo e principalmente e fundamentalmente a partir daquilo que a igreja é formada: instituição, lei e carisma, Eucaristia. Que o Senhor Jesus aumente a nossa fé, que a nossa igreja seja uma igreja completamente, absolutamente e fundamentalmente uma igreja pascal, de instituição e de carisma, para servir o povo de Deus. Que Jesus, o ressuscitado, aumente a nossa fé, que a bênção de São José Operário
nos ajude cada vez mais a amá-la, a igreja. Amemos a nossa igreja. Amemos o nosso Papa Francisco. Amemos os nossos sacerdotes. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que o Cristo, Filho de Deus, o ressuscitado, aumente cada vez mais a nossa fé. Assim seja. Amém.